Olá, boa noite! Já estamos na live desta semana, que é Faça do Limão uma Limonada, da série de carreiras, Descomplique e Aplique. É uma série para falar sobre todas aquelas complicações que a gente faz, ou a gente acha que existe, mas que com certeza a gente pode facilitar ou até transformar isso, né? Ou até transformar de uma forma que fique muito mais simples do que. Eu vou convidar aqui a Regiane, que é a Regiane Favaro, que vai participar dessa live dessa semana. Tô aguardando a Regiane aparecer. Vamos ver se ela vem aqui. Oi, Dino, tudo bom? Olha lá, tá entrando a Regiane. Olá, tudo Tudo bem? bom e você? Tudo Ah, que jóia. bom que você chegou. Eu estava começando a dizer para as pessoas que é mais uma live da série Carreiras, né? Descomplique, aplique, são aquelas ideias que a gente às vezes complica mais do que deve complicar, e pode ser que não seja tão complicado assim, pode ser que seja um pouco mais fácil, e a gente vai trabalhar com essas informações hoje. Muitas vezes E tudo que a gente não está precisando é de complicação nesse o que a momento, gente né? está precisando é descomplicar, né? É completamente. Com A vida certeza. descomplicada já está por Com- aí, né? Sim, com certeza. E tudo bem, Rê? Tudo jóia, tudo Então, jóia. tá bom. Eu vou só me apresentar aqui, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Depois eu vou pedir para a Rê se apresentar e a gente já vai começar a bater esse papo sobre isso, né? Como se preparar ou ficar preparado para alguma oportunidade. Não esperar que a oportunidade apareça para que a gente vá se preparar. Bom, meu nome é Luciana Marques, Exatamente. eu sou mentora e coach de líderes, eu tenho uma especialização em inteligência emocional. E a minha missão, né, eu costumo dizer que a minha missão, desde pequena eu acho que ela é essa, e agora ela está se concretizando dessa forma, que é resolver desafios. Eu adoro um desafio, eu adoro resolver. E quando eu tenho alguém para ajudar, é um desafio daquela pessoa. Então, junta o ajudar com os desafios. E quando a gente está falando de liderança, então, que é a minha especialização, porque eu sou líder, fui líder durante muitos anos e hoje trabalho com os líderes. Então, isso fica muito mais interessante. O meu lado é totalmente voltado para ajudar as pessoas a encararem aqueles desafios que elas têm e a gente fazer disso limão uma limonada. E a Rê, minha Uhum. convidada super mega especial de hoje, que vai bater papo comigo sobre isso, sobre a gente estar já preparado para quando surgir uma oportunidade, não esperar que a oportunidade apareça para a gente se preparar. E eu queria que ela falasse um pouquinho dela hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto de estar junto. A gente já teve algumas Já. oportunidades de estar juntos em alguns fóruns de RH. Então, é muito bom estar aqui com você. Eu sou psicóloga organizacional, atuo com RH já tem aí 20 e poucos anos. Sou especialista em psicodrama e eu gosto de atuar com psicodrama dentro do contexto corporativo. E de uns anos para cá eu tenho me debruçado a estudar um pouco desse tema que tem a ver com as competências, com os desenvolvimentos das competências para o futuro, o que a gente precisa fazer para estar preparado para quando esse bonde passa, a gente poder pegá-lo, né? Exato. E não deixar as oportunidades passarem. Então, eu acho que a gente vem passando por momentos onde o futuro é agora, onde a gente precisa estar muito pronto e muito mais rapidamente do que numa velocidade muito mais constante do que algum tempo atrás. Então a gente precisa estar o tempo todo atualizando essas fichas para entender o que a gente tem que se desenvolver. Né? Então a gente tem estudado isso aí há alguns anos e então acho que isso me ajuda a olhar para as pessoas e entender
como que a gente pode ajudá-las a ser mais felizes no trabalho, a aproveitar as oportunidades e ser mais protagonista em suas carreiras. Acho que é isso. Exato. Claudinha entrou. Tem várias pessoas aqui, algumas. Tem várias amigas. Tem bastante gente, que legal. Rê, eu pensando um pouco nisso, eu vou dizer até para vocês onde eu conheci a Rê. Eu conheci a Rê num curso de estruturas libertadoras, onde eu conheci assim mais próximo. A gente faz parte da BRH, mas lá no curso de estruturas libertadoras a gente se conheceu. E veio muito de encontro com esse assunto que a gente vai falar hoje, que a gente está abordando hoje, porque a estrutura libertadora é justamente uma forma ágil da gente resolver problemas junto com um grupo. Então, nós aprendemos como fazer algumas discussões e chegar a algumas conclusões mais rapidamente. Mas isso foi só para dar uma parte dessa formação que nós duas temos também, né? E falando sobre o tema, né, que é fazer de limão uma limonada, né, e esse tema acabou saindo porque a ideia era justamente falar sobre isso, porque muito se fala muito quadradinho, às vezes, muito pontuadinho, dizendo, olha, precisa ter a competência, a habilidade de criatividade, precisa ter a competência, etc, etc. Sim, precisamos ter todas essas competências para ser um líder, para viver hoje em dia, para trabalhar, essas competências a gente precisa. Eu vou, junto com você, enumerar as 10 competências do Fórum Econômico Mundial, que nós sabemos até de cor quais são elas. Nós vamos enumerá-las, porque a gente trabalha com isso e a gente tem um grupo de estudo sobre isso. E falar dessas competências, além dessas competências, o que mais a gente precisa estar preparado para estar hoje no mercado, para a gente ser competitivo no mercado e para descomplicar. Porque às vezes as pessoas falam, puxa, eu preciso. A primeira competência, vai, que eles colocam lá, que é resolução de problemas complexos. Bom, eu preciso ter a competência de que. Ah, nossa, que nome complicado, que coisa complicada. Então, era talvez a gente traduzir isso para uma linguagem muito mais coloquial e dizer, olha, resolver problemas complexos, gente, é o seguinte, é um problema que a gente nunca viu, que não tem receita, que não tem forma nem fórmula, e que a gente vai pegar aquele abacaxizão, né? E né, vamos descascar ele, vamos ver o que tem. Mas para isso a gente precisa estar atento e usar de outras competências, como a criatividade, como a dados analíticos, enfim, a gente tem que usar algumas outras coisas. Quando a gente fala sobre isso, né, de fazer do limão uma limonada, ou seja, vamos traduzir aquilo tudo e vamos estar prontos para atuar hoje no mercado, diante da situação que a gente vive, diante dessa transformação que está acontecendo, tanto na cabeça das pessoas, quanto no dia a dia das pessoas, né? Porque essa transformação acontece com a gente. O que você me diria sobre isso? O que você está enxergando aí sobre isso? Porque você tem uma bagagem gigante de RH, eu tenho de liderança, mas você tem aí do RH mesmo, das pessoas que lidam com isso. Sim. O que você poderia me dizer sobre isso? Eu acho que, assim, num primeiro lugar, né, Lu, não é uma questão da gente só ticar essas 10 competências e falar, entendi. Uhum. Estudei, li todos os livros que me recomendaram sobre isso, e agora eu estou pronto para o futuro. Exato. Né? Eu acho que é muito além disso, né? E eu acho que hoje as pessoas têm uma certa tendência de procurar uma fórmula mágica, uma coisa rápida, que eu vou ali num cursinho, entendi qual é a lista das competências do futuro, estou aqui, né, com o meu celular que tem todas as referências bibliográficas, e quando eu precisar eu lanço mão disso, né? Eu acho que é muito mais do que isso, é a gente entender que as nossas capacidades humanas é que são essenciais para a gente se assegurar da nossa carreira, né, no futuro. Então, quando a gente olha para as competências do futuro, e elas às vezes têm uns nomes diferentes, né? O que é flexibilidade cognitiva, por exemplo, né? Tem outras que têm uns nomes mais familiares, como, por exemplo, criatividade, como, por exemplo, inteligência emocional, que a gente já fala há bastante tempo sobre isso, mas, essencialmente, elas são competências humanas. Uhum. E a gente precisa entender que para a gente desenvolver uma competência humana, a gente precisa
vivenciar essa competência humana. A gente precisa se colocar nessa situação onde a competência é requerida, ou seja, a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. Eu não gosto muito do termo sair da zona de conforto, eu gosto mais do ampliar a nossa zona de conforto, para a gente poder experimentar um pouquinho dessa competência na prática e entender se flui, se é fácil, se é difícil, o que eu preciso saber mais para poder dar conta dessa competência, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar quando a gente fala de competência do futuro é que tem muita gente, boa parte... Essa semana eu entrevistei 2 pessoas e essas 2 pessoas me falaram assim, olha, Regiane, essa coisa de inovação, de criatividade, não é muito da minha natureza, né? E eu acho muito engraçado quando eu escuto isso, porque, na verdade, né, Lu, a gente nasce criativo. Exato. A gente nasce um ser super perguntador. Exato. Né? A gente quer pintar parede, a gente quer rabiscar, a gente quer... Né, a gente faz 400 perguntas por dia quando a gente tem de 3 a 4 anos. Né? E aí a gente esquece que a gente foi moldado pela sociedade para não fazer tantas perguntas e para não ser tão criativo. Exato. Às vezes a gente coloca a criatividade como um dom superior dos artistas. De fato não é, né? É uma competência humana. É muito legal você falar isso, porque eu tive discutindo também um pouco sobre esses assuntos de competências, e você pegou no ponto fundamental. Se todos nós fizermos um rewind, né, voltar lá para trás, e olharmos como éramos, a criança, ela faz tudo que é pedido hoje. Se eu falar de resolver problemas complexos, que é um problema mais complexo para uma criança que andar, por exemplo, pequenininha, estou falando. E um problema complexo para a criança que é fazer aqueles castelinhos de colocar um tijolinho em cima do outro, ou brincar com um Lego. É complexo para ela. Uhum. E então essas habilidades que a gente está falando hoje, nada mais é do que algo que a gente já conhece. Mas, como você disse, a gente acabou desprezando no decorrer da vida da gente, porque nós deixamos lá atrás. Então, eu tenho uma máxima que eu falo bastante, que é o seguinte: nós estamos no momento agora de desaprender para aprender, porque a gente já sabe. Mas que tal se a gente der um tempo para nós mesmos, para pensar e para lembrar o que a gente fazia? Em geral, quando a gente fala, por exemplo, tem algumas habilidades, e o que eu vou até dar uma ajeitada aqui. Quando a gente fala de competência, que às vezes parece uma coisa uau, o que é a competência? Eu costumo dizer que a competência é o tal do chá, né? É o conhecimento mais a habilidade mais a atitude. Conhecimento, eu vou buscar, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou na internet, hoje está cheio de conhecimento aí, solto que a gente pode buscar. Habilidade significa eu treinar. Então, eu treino. A criança não sabe andar, é complexo para ela, o primeiro momento que ela vai começar do engatinhar a andar, é muito complexo, mas ela treina. Ela levanta, ela sobe, ela levanta. E a gente esqueceu disso na vida da gente, que a gente caiu muitas vezes até conseguir andar sozinho com os nossos pezinhos. E a gente pode cair. Isso não é ruim, isso não é mal, isso não é feio. É assim mesmo. E outra, né? A gente só erra se a gente fizer. E quando a gente fala da atitude, aí sim que é uma parte nossa que nós precisamos entender e também treinar o que é tomar uma atitude, né? Isso está muito ligado, a gente sabe, com a inteligência emocional, muito ligado às emoções, muito ligado a uma palavrinha bem pequenininha, muitas vezes que se chama medo, né? O medo faz um pouco a gente estacionar, não andar para frente, porque não sabemos o que vem no desconhecido, então a gente algumas vezes prefere ir para trás. A questão não é ter medo, porque a gente tem medo desde pequenininho, e a gente tem medo até hoje, eu tenho vários medos. A questão não é ter medo, a questão é como lidar. E é muito sábio ter, né? Porque o medo, inclusive, o medo faz parte, inclusive, do nosso, da nossa parte animal, né? Vem até do instinto, ele me protege de coisas. Então, é muito legal quando a gente fala, quando todas essas partes se relacionam, como você disse. Tem várias competências, mas é muito mais uma competência comportamental minha que vai fazer com que eu vá para frente
entendendo a mim mesmo, né? Entendendo a minha própria parte. Hoje, Sim. eu diria para você que, assim, se nós formos fazer um bate-bola aqui, com relação ao que a gente aprendeu lá pequenininho, né? Como é que a gente brincava? Como que a gente Uhum. encarava essa situação? Se a gente de fato encarava, se a gente fugia? Se eu era líder ou não na hora que eu jogava, fazia um jogo de basquete, sei lá, como é que chamava aquele? Handball, que eu lembro que eu gostava. Você Aham. concorda que tem muito a ver com essa situação, que a gente tem que resgatar tudo Sim. isso? Com certeza, quando você fala, por exemplo, de que a gente precisa aprender, que a gente tem que desaprender, tem a ver com essa flexibilidade cognitiva que a gente precisa ter, até de resgatar aquilo que já foi importante, daquilo que como é que eu aprendi isso? Como é que eu saí do zero para esse patamar que eu tenho É, hoje? Né? A capacidade que a gente tinha de quando a gente era criança de inventar cenários e criar, imaginar, e que hoje a gente vai se tolindo e a gente deixa de ter, né? é, Quando a gente olha para essas competências que são essenciais para a gente estar vivo no mercado de trabalho atual e parar de sofrer com isso, né? Porque quando as pessoas olham essa lista de competências, elas falam assim, meu Deus do nossa, céu, eu vou ter que ser um super-homem, porque senão eu não vou dar conta, né? E eu não consigo, e eu olho para as 10 listas, eu acho que eu só tenho umas 3 competências daquela mais ou menos ainda, e aí eu começo a ficar com um nível de ansiedade lá em cima. Até essa semana eu escutei de uma das pessoas que eu estava entrevistando, ela assim falou para mim: o meu grande defeito é a ansiedade, eu queria eliminar a ansiedade da minha vida. Eu falei, não faça nossa, isso. ela é boa. Você não atravessa a rua se você não tiver nenhum nível de ansiedade, você morre ao atravessar a rua, porque se você não tiver ligada, preocupada com o que está acontecendo, com uma certa dose de preservação da sua vida, com uma certa dose de medo, você não faz nada, Verdade. né? Por exemplo, uma competência que a gente fala lá muito a respeito dela e que eu acho que ela é fundamental nos dias de hoje, eu acho que talvez essa é uma das mais importantes, que tem a ver com esse pensamento crítico, né? Com essa capacidade, você mesmo falou, a gente tem tanta informação hoje, né? Quando eu vou pensar no chá, quando eu falo o pilar de conhecimento, está fácil, eu consigo acessar em qualquer lugar. Não tá fácil, ele tá difícil, sabe por quê? Porque tem tanto Exato. que eu não sei nem qual eu olho, qual eu leio, qual eu acredito, qual vale a pena, qual está certo, qual está atualizado. E Né? de Então, fato, né, a gente se eu não fala tiver. dessa, desculpa até, é que me veio a história da fake news, Imagina. né? Entrou a fake news. O que que é? Esse é o pensamento crítico, é eu poder ter uma história, ver algo e fazer uma análise e dizer, peraí, vou estudar isso, vou entender se isso realmente é bom ou não é bom. Que é por aí que você falou, quantidade de informação que eu tenho aí na internet, desculpa, eu te cortei, mas pode falar. Se você não... Não, ela é absurda. Se a gente não tiver isso bem trabalhado, se a gente não tiver a consciência de que a gente precisa sim separar o joio do trigo. Eu me lembro na época da faculdade, eu nunca me esqueço uma fala que uma professora minha tinha. Ela falava assim, na psicologia social, ela falava, a gente não é lata de lixo do McDonald's, a gente não pode receber tudo aquilo que vem. A gente tem que falar, peraí, o que é isso? Eu aceito isso? Faz sentido para mim? Combina com o que eu estou pensando? Tem a ver com os meus valores? Né? E aí falar de valor também é importante, Exato. né? Que apesar disso não fazer parte de uma competência, diante de uma situação complexa, diante de um momento onde você precisa analisar muitas coisas ao mesmo tempo para tomar uma decisão. Aliás, tomada de decisão é uma outra competência que está nesse rol aí das 10 competências. Que filtro que você usa para decidir? Exato. Né? Como é que você, sem parâmetros anteriores, toma uma decisão que você nunca tomou antes, com um mínimo de chance de acertar o caminho? Se você não tiver valores claros, você fica Você fica perdida, você fica, meu Deus, e É aí? muito legal isso que você colocou agora, trazendo os valores, porque quando a gente fala do pensamento crítico, né, de uma análise dessas decisões todas, eu vou ficar levando isso. Eu acho legal você trazer esse ponto que eu vou ficar batendo lá atrás. Quando eu era pequena, eu tinha isso. Eu analisava se eu queria ou se eu não queria brincar com tal amigo ou de tal brinquedo. É de uma forma muito mais ingênua? É.
inocente? Mas a gente já praticava esse tipo de coisa, como, por exemplo, quando a gente fala em trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Esta competência é importante. Sim, é do Fórum Econômico Mundial e ela está presente a partir de agora, sim, em especial quando a gente está falando nesse online, que não é uma nova forma extremamente desafiadora. Mas quando você brincava lá, você fazia isso. Quando você jogava um vôlei ou qualquer outra coisa, você estava trazendo trabalho em equipe. Que nessa parte eu diria para você que nós, por causa da sociedade, da cultura e tudo mais, quando eu era pequena, pelo menos, o futebol não era um, um esporte que as meninas jogavam. Democrático. Exatamente, eram os meninos que jogavam. E que, sabe, me dá muita inveja. Hoje as meninas até jogam, mas que me dá muita inveja, sabe por quê? Porque os meninos jogam futebol o resto da vida deles, até ficar velho. E o futebol ensina muitas dessas competências. É só para parar e perceber. Eu preciso ter inteligência emocional para jogar. Eu preciso ter uma análise crítica ou um pensamento crítico para saber como é que eu vou distribuir isso, quem é que vai estar ali. Eu preciso tomar algumas decisões em campo, ser ágil. Eu preciso ter criatividade. Então, quando a gente fala do futebol, a gente fala, gente, eles desenvolvem tudo isso intuitivamente, sem dar nome, né? Sem pôr os pingos nos is. Então, muito legal isso, quando a gente trabalha dessa forma. E quando a gente fala, vamos descomplicar, é exatamente isso. Eu trabalho muito em cima da vida como ela é, porque às vezes traz, como você disse, esses nomes difíceis, e aí eu entendo que nome é esse, né? E quando já causa uma rejeição, já causa uma rejeição. E quando eu falo, olha, você pega isso e transforme, eu trabalhei assim, eu trabalhei em várias empresas. A última que eu trabalhei foi há 10 anos atrás, mas no mundo corporativo eu passei pela Lego Brinquedos, pelo parque, eu fiz startup do Wild, eu trabalhei na Polaroid, enfim, em algumas empresas. E eu tive que usar essas competências, mas eu não dava nome a elas, porque eu nem sabia disso naquela época. Então, o que eu acho que é legal é a gente fazer isso, é trazer este conceito que é extremamente importante das competências para o nosso dia a dia. E para a gente parar e pensar o que eu faço hoje, nem que seja. Hoje nós estamos dentro de casa, certo? Nós temos uma situação extremamente complexa, né? Vivendo uma situação nova. Pare e pense um pouco. O que nesta situação eu posso chamar de problema complexo, que nós temos vários, como é que eu resolvi? Tá cheio de mãe aí tendo criatividade para ficar com a criança perto, fazer almoço e trabalhar. É criatividade isso. Não é não criatividade. Exatamente. É trabalhar em grupo. Agora que a gente não tem ninguém ajudando dentro de casa, a gente está trabalhando em grupo com o marido e os filhos. Nós estamos trabalhando, um lava. Sim, é coordenação com terceiros. Essa competência aí chama coordenação com terceiros. Exato. Né? Ou gestão de pessoas, depende da posição que você está. Coordenação com terceiros, nesse momento que a gente está vivendo, é assim, você tem que... E aí a gente está falando, é claro, que de um grupo que a gente faz parte, que de certa forma é muito privilegiado, que pode estar dentro de casa trabalhando, né? E ligar para fazer um pedido, pedir por aplicativo, fazer as compras do supermercado por aplicativo, ou pedir comida, gerir todas essas questões. A campanha da minha casa nunca tocou tanto, né? A campanha da minha casa toca, sei lá, umas 4 vezes por dia. Hoje, o que é entrega? O que é entrega? Entrega o tempo todo, né? Isso é o quê? Tem a ver com essa capacidade da gente poder organizar os terceiros. Eu não tenho condição hoje de sair de casa todos os dias, ir no supermercado, na farmácia, na padaria, fazer compras, preparar comida. Se eu não tiver minimamente essa capacidade de organizar uma rede em torno de mim que me ajude a fazer tudo isso, já que eu estou trabalhando, né, eu vou enlouquecer, a criança vai ficar sem comida, enfim, nada acontece. Perfeito. Né? Se eu não tiver a capacidade de criar acordos, seja fora de casa, seja dentro de casa, né? Você imagina que a nossa casa hoje virou um grande coworking. Exato. É verdade. Todo mundo, cada um numa mesa trabalhando, na sua mesinha. É verdade. É verdade.
Exatamente. Aqui eu tenho uma faixa etária que começa nos 8 anos e que já precisa ter seu computador, sua mesa, seu espaço, silêncio, né? Dependendo do horário do dia, está fazendo outras coisas que também precisa de alguns recursos e precisa compartilhar espaços. Então, se você não tiver essa capacidade de fazer uma coordenação com essas pessoas que estão dentro do teu próprio lar, meu Deus, como fica difícil viver hoje em E dia. aí, que Né? Quando eu olho é para... legal, pega isso que você Sim. me contou agora e transporta isso para o seu trabalho. Olha lá, você fez Uhum. exatamente a mesma coisa dentro de casa. É que às vezes as pessoas ficam um pouco arredias e ficam um pouco assustadas porque usam-se nomes diferentes e a gente fala de trabalho, né? A gente está lá no trabalho. Sim. Mas hoje a gente faz a mesma coisa porque nós somos um só. Eu já tive clientes, Lu, que passaram por crises tremendas no momento em que o escritório, isso antes da pandemia, tá? O escritório anunciou que não existiam mais mesas individuais. Eu entraria em pane. As pessoas, as pessoas olhavam para suas coisas e falavam, onde eu vou deixar minhas coisas? Não, as suas coisas é o seu computador, É, um caderno e uma caneta. Você não precisa de mais do que isso, você precisa de mobilidade. Inclusive, você não precisa nem estar aqui. é, Você pode ir para casa. Eu tive gente que entrou em crise de identidade, de falar, como assim? é, Né? Como é que eu vou ficar sem a minha mesa? é. Né? E as coisas que eu tinha em cima dela? Isso que você Né? falou, eu vou até. Você me fez lembrar de uma situação. Você me fez lembrar de uma situação de muitos e muitos anos atrás. Porque, lembrando disso, oh, tchau, o Giorgio está aí. Falando disso, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas, e aí eu pego bastante nisso, que existe uma situação assim: as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente. Então, com isso, eu tenho algumas questões, porque até trabalhei com algumas empresas que gerou esse tipo de problema, que na verdade não foi da mesa, mas foi quando quebraram-se as paredes, né? Tiram-se as paredes e fica todo mundo ali nas suas mesas e um falando com o outro. Eu acho o seguinte: aí sim é a resolução de problema complexo. O que é esse problema complexo? É assim, como é que eu vou resolver esta questão que foi instituída sem que eu decidisse isso? Participasse dela, Qual né? é a minha parte exatamente? Tudo bem, para mim, eu, Lucila, cara, não tira meu quadradinho, minha mesa, porque eu sou super apegada à minha mesa, eu gosto de ter minhas coisinhas, eu sempre fui assim. E se tivesse numa situação dessa, eu teria que repensar de como que eu iria lidar com isso. E eu, em algumas situações da vida, Sim. tive que lidar. Eu me lembro muito uma época que eu trabalhava na Lego Brinquedos e a minha eu tinha uma sala, mas ela era de vidro. E eu sou uma pessoa que me comunico bastante, você sabe como é que é, quem me conhece sabe como é. Eu começo a falar e não paro. E aí era tudo de vidro. E eu lembro que as pessoas passavam e a gente ficava, era no meio ficavam as secretárias e em volta ficavam as salas, né? E todo mundo que passava dava tchau e eu, ó, tchau, oi, 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 oi. Eu ficava falando oi o dia inteiro. E aí eu tomei uma decisão ali, porque eu estava me protegendo, peguei um armário que eu tinha na minha sala e pus bem na frente desse vidro, né? Que todo mundo me enxergava. E o meu diretor chegou para mim e falou: Como você pôs esse armário? Que coisa mais feia, porque realmente ficou muito feio do lado de fora. Eu falei: Bom, mas é para eu poder me Uhum. focar, que senão eu não consigo trabalhar. Então, isso é a tal atividade que a gente fala. E aí depois eu acabei mudando um pôster e tal, deixei um pouco mais bonitinho. Mas isso é a tal da criatividade, não é um bicho de sete cabeças. Nós somos criativos por si só, no nosso dia a dia. E Sim. talvez, se eu fizer uma retrospectiva, nós fizermos uma retrospectiva, nossa mesmo, no nosso tempo profissional ou na nossa vida em casa, e olhar quais foram as Uhum. conquistas que a gente fez ou quais foram as atitudes que nos levaram a várias decisões, nós vamos encontrar ali quanto que nós somos bons nisso. Então, assim, vamos Sim. descomplicar, né? Vamos fazer, vamos olhar o que a gente já tem de bom e vamos ver o que se adapta a isso que está sendo pedido hoje. Essa, Exatamente. essa situação nova. Como está Exatamente. falando aqui a Raquel, desapegar é o exercício. E teve uma outra pessoa que falou É, aqui, que eu não consegui pegar o nome, que ela falou: a gente tem que se reinventar. É sim, o tempo todo. sim, O tempo todo. exatamente. Quando a gente fala
vou voltar na flexibilidade cognitiva porque me remete muito a tudo isso que você falou, né? Eu brinco que a flexibilidade cognitiva é o aprender a desaprender. Exato. A gente tem uma ideia de que a gente não pode desaprender nada nessa vida. Mentira, a gente pode, a gente deve. Porque eu costumo fazer um comparativo do que a gente tem que desaprender com aquele arquivo inútil que ficou no celular, com aquele pedaço, aquele aplicativo que a gente não usa mais, que não serve para mais nada, que só está ocupando espaço. Isso. Né? E ele ocupa um espaço que pode ser ocupado por uma coisa muito mais útil nesse momento. A gente precisa exatamente fazendo aquilo que ela disse, desapegar, não sofrer, né? Não sofrer e abrir mão, reconhecendo que tem algo melhor, que tem algo novo que vai vir também, né? Quando a gente olha para como a nossa carreira caminha, a nossa carreira não é um planejamento linear que a gente sobe uma posição a cada 3 ou 4 anos e a gente chega exatamente aonde a gente almejou na época em que a gente estava finalizando a faculdade. Às vezes a gente passa anos estagnado para de repente dar uma guinada de 5 degraus e aí a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Às vezes a gente volta para trás, a gente não anda só para frente também, né? E se a gente e hoje, né, como a nossa carreira, ela também a expectativa é que pessoas que estão aí com 25, 30 anos, né, dentro do mercado de trabalho, tenham em média 3 ou 4 carreiras diferentes ao longo da vida. A expectativa é que a carreira dessas pessoas dure 60 anos. Porque a nossa expectativa de vida aumentou. Basta, né? Se a gente não tiver a condição de flexibilizar, de aprender coisas novas, se a gente não tiver a capacidade de entender que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente precisa dos outros, que não é só uma questão de trabalhar bem em equipe, é uma questão de que eu não tenho todos os conhecimentos e eu não tenho para que tê-los. Eu posso contar com outras pessoas especialistas que trabalham com isso de maneira muito mais inteligente e sábia do que eu, porque elas se especializaram naquele ponto que eu não me especializei. A capacidade de eu poder me focar naquilo que eu gosto também, porque hoje eu posso trabalhar com aquilo que eu gosto, eu posso mudar de ideia na minha carreira e falar, puxa, olha, não era bem assim, eu posso adaptar para isso, e eu posso, inclusive, ter 2 carreiras simultâneas. Sim. Né? Eu posso tocar 2, 3 coisas simultâneas e tá tudo bem hoje. Então, se eu não tiver essa flexibilidade para entender que tá tudo bem e que vai ser importante para mim ter essas habilidades, né? Quando a gente fala de uma habilidade do futuro, que eu falo, gente, essa habilidade, ela é mais antiga que Eva, que é negociação. Nossa! É mais Você quer uma competência, uma habilidade mais habilidade que essa? Negociação. E tem muita gente que fala assim, não, mas é que não é uma coisa natural para mim. Gente, a gente nasce negociando. Nasce negociando, a comida que a gente quer comer, o chocolate que a gente quer, não é mesmo? A gente faz isso desde pequenininho, quando a gente... As brincadeiras que a gente quer fazer ou não. Aliás, desde pequenininho mesmo, desde bebê, antes de falar, né? A gente negocia lá quando a gente quer comer, quando a gente quer colo, a gente negocia isso. Nossa, isso é muito legal que você está falando. E as pessoas não se dão conta como elas já têm esses conteúdos, esses conhecimentos. Inclusive a própria habilidade talvez não tenha sido desenvolvida, né? A questão também, eu acho que a gente pode ressaltar aí é assim, a gente tem milhares de habilidades desde pequeno e a gente conhece muito delas, mas você falou um ponto muito importante. Eu não preciso saber tudo. Aliás, eu não tenho que saber tudo. Eu tenho que ser muito bom no que eu sou bom. O que eu não sou bom, deixa para o outro ser. Né? Aí nós vamos ser complementares. Se eu não sou muito boa por exemplo, que não sou mesmo em fazer contas rápidas, eu não tenho essa facilidade de conta rápida. Bom, eu tenho que ficar me esforçando e ser boa em fazer contas rápidas? Não! Alguém deve fazer isso muito bem. Então eu vou chamar essa pessoa, que a gente diz que uma grande equipe é aquela que a gente tem pessoas complementares, né?
pessoas que têm especialidades diferentes, que têm informações diferentes, que podem juntar com a nossa e a gente fazer um todo muito maior. Então, eu acho muito interessante. Sim, com certeza. E me veio também, quando você estava falando isso, quando eu estava falando da carreira, né? Diz, né, as más línguas aí, que é o seguinte: o profissional do futuro não é aquele que, como você disse, tem uma única função, profissão. O profissional do futuro é aquele que terá muitos conhecimentos. E não vai importar, por exemplo, bom, eu sou analista, uma pessoa para ser analista digital, ela não tem que ter feito só uma faculdade direcionada para isso. Não. Essa pessoa tem vários conhecimentos para ser uma analista digital e talvez nem precisasse da faculdade, porque ela tem outras formações que levam ela para isso. Então, quando a gente fala de juntar conhecimento, é o ponto-chave para as pessoas fazerem desse limão a limonada, né? De estar preparado para aquilo. Hoje a gente precisa reunir conhecimentos, como você disse, dentro de um pensamento crítico, aquilo que serve, jogar os APs, né, dos aplicativos do celular fora, que eu achei bem legal essa metáfora. Tem aplicativo realmente que eu tenho aqui que eu não uso há muito tempo, então joga fora, depois você põe de novo também, se precisar. Se não precisar, deixa fora. Exatamente. Você ia falar uma coisa? Eu ia pegar uma palavra que a Cláudia colocou aqui no chat, falando sobre neuroplasticidade, né? Essa capacidade da gente ir se moldando, de se adaptando à situação, que eu acho que ela é a essencial dentro do que a gente está vivendo, né, hoje. A gente não precisa ser o mais forte, a gente não precisa ser o mais sábio, a gente não precisa ser o mais potente, a gente precisa ser adaptável, né? Diferente até de resiliente, né? Porque o resiliente ele vai e volta, mas é o adaptável, é a capacidade de ir se moldando, talvez mais como, sabe aquele slime que as crianças fazem hoje? O slime, né? Ele vai se moldando ali sem sofrimento, né? Então, acho que tem bastante a ver com isso. A Paty falou aqui uma coisa interessante, que ela fala, primeiro pedem para a gente ficar dentro da caixa, depois chegam para a gente e pedem para a gente sair dessa caixa e sair fora da caixa, ter pensamentos fora da caixa, ideias fora da caixa, né? É porque a gente, eu entendo isso como a gente está saindo de um momento que ele era muito mais regrado, tinha muito mais regras para a gente seguir, agora a gente está chegando no momento do ser humano poder se expor, né, e trazer as informações dele. Quando a gente fala sair da caixa, não é ficar louco, maluco, mas é pensar além daquilo que a gente tem. E também, Lu, uma coisa que eu acho que é super importante a gente pensar, que para fazer o trabalho dentro da caixinha, hoje a gente tem máquina, inteligência artificial, algoritmo, que são os nossos colegas de trabalho. São 3 grandes colegas de trabalho que vão substituir muito da força de trabalho. A força de trabalho mais básica vai ser substituída por o quê? Por algoritmos, por máquinas e por inteligência artificial. Se a gente não se reinventar e usar das competências humanas para se manter ativo no mercado de trabalho, a gente corre o risco, sim, de ser substituído pela máquina, que esse é um grande medo quando se fala de inteligência artificial, né? E quando a gente toca nesse ponto das competências do futuro, tem muita gente que quer saber, porque fala assim, puxa, o que eu tenho que ser diferente da máquina para me manter empregado? Bom, vamos lá, você já é diferente da máquina. Vamos começar por aí. O que você precisa é reconhecer que você ainda é um ser criativo, que você ainda é um ser que precisa exercitar a sua inteligência emocional dentro do seu âmbito de trabalho, né? Que hoje cai totalmente por terra o mito daquele profissional, sabe aquele estereótipo do nerd que não conversa com ninguém, que não interage, que não se relaciona bem, que almoça o tempo todo sozinho. A gente precisa ampliar nossas habilidades socioemocionais para que a gente não fique no lugar daquilo que não é humano. Exato. Né? A gente é um ser social, a gente é um ser relacional e, de fato, muitos postos de trabalho serão perdidos para esses 3 coleguinhas de trabalho que eu falei? Sim.
Estima-se que até 2022, mais de 1 milhão de postos de trabalho sejam perdidos para esses amiguinhos aí, né? Inteligência artificial, as máquinas e os algoritmos. Mas mais de 1 milhão e 800 novos postos de trabalho serão criados para capacidades humanas. Quando você fala isso... Se a gente não tiver essa capacidade de se reinventar e não se requalificar para assumir esses novos postos, né? A gente vai de fato sofrer um pouco mais e vai patinar um pouco mais. Nós vamos ficar fora do mercado. Eu acho que a realidade é essa. A gente vai ficar fora do mercado. E quando você fala o que eu preciso fazer para estar no mercado, para continuar no mercado, seja você, seja humano. Né? Porque, como você disse, a máquina está ali. E a máquina, de fato, vai substituir muitas coisas. Eu fui outro dia, pegando até um exemplo, outro dia eu fui fazer um óculos, já antes da pandemia, né? Fui fazer um óculos e quando eu cheguei lá na ótica, a mocinha falou, olha, tem um totem aqui, você fica na frente do totem paradinha e ele vai jogar uma luz, não sei das quantas, você fica olhando. Eu, tá bom, fica olhando para ali, tá bom. Eu fiquei ali, demorou, sei lá, pouquíssimo. Ela sai com um relatório meu, de todas as medidas que precisava ter, que antes existia uma pessoa que era especializada dentro da ótica que fazia isso. Então, a gente precisa perceber como essa mudança já está ocorrendo. Tem algumas, com certeza, Luciana. Tem algumas que elas são assim. Quando a gente olha, e elas são muito, muito óbvias às vezes, né? Por exemplo, quando a gente olha, a gente passa por uma estação de metrô e vê ali vários totens para você comprar o seu bilhete, e o totem fala com você em inglês, em espanhol, em português e sei lá mais o que. O totem não entra em greve. O totem não tem mau humor. Você olha para aquilo e fala assim, por que esse negócio não está funcionando ainda, meu Deus? Será que esse posto de trabalho realmente precisa ser ocupado por um humano? Será que esse humano não pode fazer uma atividade mais relacional, mais criativa, mais que necessite mais da empatia do que simplesmente entregar um bilhete e devolver um troco? Que é uma coisa, né? Então, é mecânico isso. Mas ele é facilmente substituído pela máquina. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou vendo aqui um comentário. Eu vou dar um exemplo que a gente já fez há muito tempo. A gente até entende por que tinha essa função, mas eu sempre, mas há anos, que eu brinco com essa função, coitados, mas que é o assessorista de elevador. Tinha uma pessoa sim, pelo amor de Deus, e você tinha que falar para a pessoa, terceiro, quarto, quinto, e fica uma pessoa sentada lendo, normalmente eles estão lendo alguma coisa, e fica só lá apertando. A gente entende que isso era para dar trabalho, tem uma série de outros fatores envolvidos com aquilo, mas o que eu brincava antigamente é o seguinte, é uma sacanagem com essa pessoa, porque ela está lá dentro do elevador, né, e você fala 3, 4, 5, e aí entram 2, começam uma conversa e saem. Ela nunca sabe o final da conversa, essa pessoa. Não, nunca sabe, exatamente. É uma sacanagem. Com certeza, com certeza. Esse exemplo do assessorista é muito engraçado, porque teve um dia que eu entrei no elevador com a minha filha, que tem 8 anos, e tinha um banquinho fixo no elevador. E ela foi lá e sentou. E ela falou, por que tem banquinho nesse elevador? E eu fui tentar explicar para ela, ela olhou para minha cara do tipo, o que é isso? Não entendi por que precisava ter uma pessoa aqui. Né? Que nem outro dia ela entrou no táxi do vô e viu que tinha um guia de rua. E ela abriu assim. Nossa, um livro que é um Waze. Olha que legal isso. Ela já fez o raciocínio contrário. É um livro que é um Waze? E como é que dirige com isso? Porque ela sabe como é que funciona o Waze. Agora, como é que coloca o livro para dirigir? Para você ver como a gente precisa prestar atenção que essas transformações, elas vêm acontecendo até agora, até pouco tempo atrás, muito de leve, muito sutil, porque estava sendo ensaiado tudo isso, e agora, daqui para frente, ela vai correr, vai sair aí tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisa estar ligado a isso. E me veio uma coisa quando você falou da neuroplastia, que a neurociência diz o seguinte, que o nosso cérebro detesta uma palavra chamada mudança. Falou em mudança, ele se
né? Ele se opõe, ele diz, não vou mudar, porque ele não gosta desse tipo de coisa, né? Até quando a gente fala de... Gasta energia, Ele né? gasta energia, ele já tem o caminho feito, para que eu vou mudar? Então, essa palavra mudança é uma palavra que normalmente eu tiro das pessoas e coloco a transformação, porque essa sim, a gente vai transformar o que a gente pensa em outras coisas ou buscar novos caminhos, como até quando a gente fala de hábito, né? Nós vamos criar novos hábitos. Não vou mudar hábito nenhum, porque meu hábito já está lá, eu preciso criar novos para colocar ali. Sim, Opa, sumiu você. sim. Você sumiu, apareceu o Ah, computador. sumi? Sumiu. Peraí, Apareceu um computador aqui. peraí. Voltou. Foi porque eu cliquei nos comentários É. aqui. Eu tô vendo aqui um comentário da Raquel que está falando assim: se adaptar salva a nossa coluna. Ela, por acaso, só trabalha cuidando da coluna dos outros, né? E ela sabe muito bem disso. E a Cláudia fez um comentário sobre o quanto é contraproducente o trabalho do caixa do supermercado, né? Ele tira do carrinho e põe no carrinho, tira do carrinho. E para que a gente precisa disso hoje? Né? E aí a gente não está falando contra essas pessoas, não é isso, mas é até um alerta para o quanto a gente precisa não ocupar um espaço que a definição técnica desse espaço que a gente está falando aqui é inempregáveis. Né? O Harari fala desse termo. Você requalificar pessoas que são inempregáveis é o maior desafio de países como o nosso, por exemplo. Né? A mão de obra ela veio migrando de um lugar para o outro, a mão de obra pouco qualificada, ao longo dos anos, ela veio migrando de um lugar para o outro, né? De uma mão de obra mais agrícola para uma mão de obra fabril simples, de uma mão de obra fabril simples para uma mão de obra que vai trabalhar em serviços mais básicos, como, por exemplo, esse do caixa de supermercado. Agora, para essa quarta revolução industrial que a gente está se deparando agora, onde a tecnologia predomina, o que a gente faz com essa mão de obra que é tão básica e tão simples que ela não consegue sequer se requalificar para uma próxima posição de trabalho humano? Pois é. Então, eu acho que é legal isso que você trouxe agora, porque se eu for fazer um link, nós estamos falando o seguinte, de você se preparar para uma oportunidade e não esperar a oportunidade chegar para você se preparar. Né? A gente falou de várias evoluções que aconteceram, até a Cláudia falou aqui. Podemos trocar mudança por evolução? Podemos trocar por evolução, sim. E é isso que a gente precisa começar a pensar. Eu falei de algumas mudanças, você trouxe outras a sua filha, né? Que ela não entendeu, ela já não entendeu. Mas se eu olhar para a caixa do supermercado, como você trouxe esse exemplo, eu diria o seguinte: aí que eu vou para essa parte inocente e ingênua. O que será que essa caixa de supermercado, como será que ela faz para resolver as questões dela, para ela ter agilidade na casa dela, que ela pode usar em outra situação? Não é porque ela tem que ser graduada, pós-graduada, não tem nada disso, ela tem experiência. Não tem nada a ver com isso. E a experiência é uma das coisas mais ricas que existe. Quando que você se equipara com algumas pessoas no mercado? É lógico que eu faço cursos, que eu estou o tempo todo curiosa, estou o tempo todo buscando informações, isso é lógico que me deixa muito mais antenada, muito mais apta a várias coisas. Mas eu também tenho a minha bagagem. Então, eu preciso considerar que a minha experiência de vida, seja ela qual for, é válida. ela é muito válida. Então, quando a gente fala desses inempregáveis que você falou, me veio isso na cabeça, né? Da caixa do supermercado. E eu tive uma experiência outro dia que não tem a ver, mas tem a ver, que eu estava no supermercado, já faz, antes da pandemia também, faz um tempinho, e foi muito interessante, porque eu tinha uma caixa e ela estava num mau humor terrível, aquela menina. Alguma coisa tinha acontecido, ou algum cliente antes fez alguma coisa, não sei. Ela tinha alguma coisa lá. E eu fiquei olhando, observando ela, observando, e eu falei, eu vou precisar mudar essa vibe dessa moça. Eu quero mudar essa vibe dessa moça para ela e para mim, né? E eu lembro que eu fiquei observando, observando, e ela estava com um brinquinho lá que eu vi, e eu cheguei para ela e falei assim, nossa, na hora que eu fui passar, eu falei, nossa, que brinco bonitinho esse que você tá. No mesmo momento ela deu um sorriso e ela mudou a vibe dela. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo justamente para falar o seguinte, é,
todos nós temos emoções o tempo todo e todos nós precisamos entender o que nós sentimos para a gente poder estar bem também quando a gente fala de um trabalho. Quando eu dou esse exemplo dessa pessoa, ela tem a emoção dela, mas talvez ela nem saiba e nem conheça essas emoções dela, e esse que aí a gente fala um pouco da inteligência emocional, né? Ela não conhece isso. Sim. Mas, puxa, se nós que conhecemos isso, pudéssemos pegar essas pessoas e explicar para elas como que as emoções existem, está tudo certo, e só precisa talvez ajeitar ali, adaptar a flexibilidade que você falou, que é uma das competências, né? A gente ajustar o caminho dela e dizer, olha, você pode usar isso também para você no seu futuro. Qual é a sua bagagem, a sua experiência Sim. que você tem? Então, eu acho que tudo isso é válido. Tem muita informação que a gente pode passar, nós duas, estou falando aqui, né, para as pessoas com relação às competências, mas que elas podem resgatar dentro delas. Porque a minha maior Sim, questão é com assim, certeza. quando alguém acha que isso é um bicho de sete cabeças. Não é, gente, não é. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que a gente tem uma competência fundamental para poder ajudar as pessoas a ser mais feliz no trabalho e a encontrar os seus caminhos, que tem a ver com orientação para servir. Exato. Né? O quanto a gente tem que ter esse olhar de empatia, de apoio, de ajuda, de entender que o repertório do outro é muito valioso, sim, e é dele que a gente vai começar a construir as coisas, né? Orientação para servir é uma competência do futuro também. Né? Do quanto a gente precisa ceder em prol do outro, do quanto a gente precisa ser capaz de enxergar a partir da perspectiva do outro para auxiliá-lo no seu desenvolvimento. Se você não olhar as coisas pela perspectiva de uma pessoa que a gente está treinando, de um líder que está precisando de ajuda, de um CEO de uma empresa que precisa fortalecer os colaboradores dele, se a gente não tiver, ou seja, pela equipe de caixas de supermercado que terão o seu trabalho substituído por uma leitora, se a gente não tiver esta capacidade de empatizar e olhar a partir dessa perspectiva dessa pessoa, a gente não consegue ajudar essas pessoas. E aí eu acho que nesse aspecto você é uma pessoa que tem essa capacidade de fato, olhar a partir de uma perspectiva que é, acima de tudo, a do outro, para poder ajudá-lo a realizar o teu propósito, que você falou qual que é o teu propósito no começo da nossa conversa. Aqui. Eu fico muito ligada. Isso é uma coisa que... E eu fui descobrir esse meu propósito, olha, demorou, viu? Eu achei que primeiro era uma coisa, depois era outra, depois eu fui entendendo como eu era desde pequena e como eu cresci, e aí eu resgatei, né, fiz um resgate do passado, uma autobiografia para entender como que eu sou. E a gente, na nossa essência, a gente é assim. Você falou isso do outro, eu recebi outro de uma desses posts de Instagram, eu achei muito legal, porque é assim, a gente nasce do outro, a gente fala com o outro, a gente trabalha para o outro, a gente se relaciona com o outro, e aí foi fazendo uma série de comparações e falando, gente, o outro... A gente só se reconhece como humano por causa do outro. Perfeito! Nossa, isso é perfeito, né? Que você falou. E é verdade tudo isso. Então, que tal a gente ter esse olhar também para o outro, que é uma das competências agora, uma das mais importantes. A gente tem mais 4 minutinhos, então eu queria só que a gente fechasse agora e deixasse um recado para essas pessoas, justamente com essa história do descomplique, aplique na carreira e faça do limão uma limonada, né? Esteja preparado para quando aparecer uma oportunidade. Como que você poderia fechar isso? Ai, que missão difícil, né, Lucila? Sintetizar isso em 2 minutos, meu Deus, como é que a gente faz isso? Ah, você tem essa... Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, abertura para ser mais humilde, mas também para ser seguro daquilo que a gente sabe, seguro daquilo que a gente é bom e seguro daquilo que a gente pode ajudar os outros. Eu vejo muita gente ousando nesse momento de pandemia e eu vejo muita gente se fechando nesse momento de pandemia.
Eu tive colegas psicólogos que falaram, eu vou voltar a atender quando as pessoas puderem ter contato social, e eu tive colegas psicólogos que falou, eu estou começando a atender hoje online, porque é o que temos para agora, a gente não sabe quanto isso vai durar. E de gente que falou que não ia atender e que agora está precisando super correr atrás, né? Então, assim, ouse, arrisque, se coloque, tenha esse protagonismo diante da tua carreira, diante da tua vida, porque o mundo vai ser de quem não ocupar esse espaço de ou deixa a vida me levar ou vitimização. A gente precisa ter mais protagonismo e ter mais consciência de que a gente está na rédea da nossa carreira, sim, e que vamos aproveitar esse momento que está difícil para desenvolver alguma coisa na gente mesmo, vamos experimentar, vamos ousar um pouco mais, né? Eu acho que é isso. Nossa, muito legal, adorei esse seu recado. Eu nem tenho muito mais para falar disso daí. A única coisa que eu complementaria com isso é o seguinte: para eu poder ter todo esse protagonismo, para eu poder ter toda essa ousadia, para eu poder entender que eu não sou o único e nem sei tudo, não sou o sabichão nem nada e preciso dos outros, o primeiro passo para isso é primeiro você olhar para dentro. Primeiro eu preciso saber quem eu sou, sim, né? Entender quais. autoconhecimento. Exatamente, eu preciso entender o seguinte: quem eu sou, o que eu gosto, porque eu acho assim que pouquíssimas pessoas pararam, e agora a gente tem essa oportunidade, a gente escuta muito, lê muito, e também está sabendo muito que tem uma doença péssima que está chegando aí, que é a depressão, né? Que nós estamos tendo, e o Brasil está sendo um dos. O Brasil gosta de ser ranking em tudo, né? E a gente está ranqueando isso daí também. Porque é o momento porque a gente nunca parou, a gente nunca ficou quietinho e nunca pensou em tudo isso. Então, esse é o momento, aproveita agora esse momento para pensar no que você gosta, no que você é bom. Esquece o que você não é bom, esquece. Seja melhor no que você é bom. E aí, seja protagonista da sua vida e realmente fique pronto, porque aqueles 3 amiguinhos que você falou estão aí. Estão aí. E vai deixar a gente fora do mercado se não ficar atento. Relatei o nosso bate-papo. Você sabe que a gente ficaria até que horas. Eu adoro conversar com você, então eu amo de paixão. É super gostoso. Mas a gente precisa terminar agora. Eu, olha, agradeço. Eu queria muito agradecer quem teve esse tempinho aqui com a gente. Sendo pouco, sendo muito, eu queria muito agradecer todo mundo que passou por aqui. Tem muita gente preciosa aqui no nosso coração. Tem muita gente aqui. Eu fica passando essas letrinhas, às vezes eu tenho que ver o tempo e aí eu acabo me perdendo. Mas, ó, adorei a Cláudia Martim, muito obrigada. A Cláudia está dizendo que nós somos feras. Foi ótimo, parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo que teve. Você também é, queridona. Kleber, a medalha é sua. Beijo, meus amores. Um beijo. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.